E aí, beleza? Hoje eu vou falar 3 razões para você utilizar balanças ao invés de medidas, tá? De xícara, de colher, enfim. Confeitaria profissional, a confeitaria no modo geral, ela é muito uma ciência exata, né? São medidas exatas. E por que é uma medida exata? Porque o resultado dessa sua receita, você só vai ver no final se ela deu certo ou não. Diferente de uma comida salgada, tá? Comida salgada você consegue ir ajustando no percorrer do preparo, tá? A cozinha doce, né, a confeitaria, você só vai ver o resultado disso no final. Então, se você colocou fermento a mais ou pouca gelatina, assim, só no final você vai ver que seu mousse ficou mole, que seu bolo não cresceu, tá? Então você perde muito tempo. Então, por isso que aqui a gente mede tudo no começo e faz de uma vez só, tá? Então, aqui no caso, a gente utiliza várias balanças, tá? Aí você pode falar, mas balança é cara, tá? Aí eu vou te falar, eu tenho 3 balanças para um peso um pouco maior e essa aqui que é uma balança de precisão. Então, se eu vou pesar farinha, açúcar, leite, enfim, ovos, o que eu faço? Eu meço nessas 3. Essa aqui é um pouquinho mais cara, porque é uma que eu tinha na época que eu trabalhava numa cafeteria, e ela conta tempo junto, ela tem algumas funções. Na época eu paguei mais de R$200, mas você não vai precisar comprar essa, tá? Essa daqui é uma que eu comprei também, paguei uns R$70, tá? E essa daqui é uma bem baratinha que você encontra de 15 a 20 reais na internet, tá? Adivinha qual que eu mais uso? Essa aqui, tá? Então, de 15 a 20 reais, uma balança super boa, sabe? Super resistente. Então, não é um item caro, tá? Se você for comparar, essa medida aqui de inox foi mais caro, foi bem mais caro do que essa balança de 15 reais, tá? Agora, eu utilizo essa aqui, que é uma balança de precisão. Paguei acho que 15 a 20 reais também, não é cara. Eu utilizo ela para pesar fermento, sal, gelatina, itens da nossa receita que entram em quantidade bem menor, mas que o resultado da preparação depende muito dessa quantidade. Então, se eu coloco mais gelatina, meu doce fica gelatinoso, ou se eu ponho menos ele fica muito mole, enfim. Então, aqui estão as balanças que eu mais utilizo, tá? Então, 15 reais não é caro, tá? Então, 3 motivos, 3 razões para você utilizar balança ao invés de medidas, tá? A primeira, aqui você está vendo que eu tenho 2 medidas diferentes, ambas são de meia xícara, tá? Eu vou pesar para vocês verem a diferença entre 2 medidas que são iguais em teoria, tá? Vou pegar aqui, vou botar a tara. Então aqui, ó. Nesse caso a gente tem 109,5, é isso? Tá? E agora eu vou usar minha outra medida da mesma forma. E nesse caso a gente tem 92,5, tá? Então assim, só nisso a gente está falando de 92 para 100 e pouco. Quer dizer, meia xícara já tem essa baita diferença. Agora imagina numa proporção muito maior, que às vezes uma receita que eu tenho que fazer vão 10 dessa daqui, tá? Então no final vai dar uma diferença muito grande, tá? Aí você fala, bom, mas aquelas medidas de colher não tem essa diferença, elas são iguais. Eu vou te mostrar
que não são iguais. Vou pegar um ingrediente que é bem crítico, o sal, por exemplo, poderia ser gelatina, fermento, bicarbonato, corante, enfim, qualquer item que entre numa quantidade bem pequena e que dá uma diferença brutal. Então vou pegar 3 medidas de uma colher de chá, tá? As 3 são de colher de chá. O que eu vou fazer? Vou medir, vamos lá. A primeira, a gente tem 6,7 gramas. A segunda, a gente tem 5,6 gramas. E a terceira, a gente tem 6 gramas. Então, assim, imagina uma receita que eu preciso colocar 5 ou 6 colheres de sopa, de chá, tá? Então, vai dar diferença sim, tá? Vai dar diferença. Então, essa é a primeira razão pela qual na confeitaria profissional a gente não utiliza medidas, né? Com base em xícara e colheres. A gente utiliza o peso, tá? Que o peso é exato. Aí você fala, ah, mas tem diferença entre uma balança e outra. Eu falo, pode ter? Pode. Pequena variação? Pode ter. Mas vamos medir, vamos medir. Vou pegar aqui, ó, uma colher, uma medida qualquer aqui, ó. Vamos lá, vou ligar as 3. Então aqui, ó. Deu 25, 259, é isso? 259. E essa daqui a gente tem 259. Então, assim, poderia ter diferença? Poderia. Nesse caso, eu peguei 3 marcas diferentes. Uma de mais de R$200, uma de 70, uma de 15 e deu o mesmo peso, tá? Então, a variação se tem é ridícula, é muito pequena. Então, mais um motivo para você utilizar balanças, tá bom? Segundo razão para você utilizar balanças, tá? Eu vou precisar da ajuda aqui de uma pessoa. Por quê? A segunda razão é que tem diferença entre pessoas, tá? Eu vou medir e eu vou pedir para o nosso ajudante aqui, que no caso é meu pai, o Cláudio, ele vai medir também, tá? Então, tudo bom? Oi. Eu vou falar para você medir. Opa! Mede uma xícara de açúcar para a gente pesar aqui, por favor. Isso. Então, nesse caso, a xícara dele deu aqui, 318, certo? Muito obrigado. Agora eu vou medir. A mesma xícara que ele mediu, eu vou medir. R$334. Então, tem uma diferença entre mãos, tá? Aí você fala, poxa, mas eu trabalho sozinha. Como que vai dar essa diferença? Mas a sua receita alguém mediu, não mediu?
quando você pega uma receita na internet, alguém mediu e passou. Olha, vão 3 xícaras de açúcar. Você vai medir, já são 2 pessoas diferentes fazendo a mesma medida, tá? E outra coisa, na confeitaria você vai começar a vender, você vai vender cada vez mais, você vai precisar crescer. Você sozinha não vai dar conta disso. Vai precisar de um ajudante ou funcionários e cada pessoa vai medir diferente, tá? Então, para você manter o padrão, manter os seus doces sempre iguais, você precisa ter uma medida exata. E qual que é essa medida exata? Balança, tá bom? Bom, eu te dei 2 razões. A primeira, diferença entre medidas. A segunda, diferença entre pessoas. Agora, a terceira é uma questão de proporção. O que seria isso? Eu tenho uma receita que eu faço 20 bolinhos, 25 bolinhos eu faço, tá? É uma receita, ela rende 25 bolinhos. Meu cliente me pediu uma encomenda especial para 15 bolinhos, tá? Como que eu faço essa proporção? Ou eu faço os 25 e vou fazer bem a mais, vou fazer 10 bolinhos a mais, que se eu não vender eu vou ter prejuízo, tá? Ou eu adapto a minha receita aos 15 bolinhos que ele me pediu. Como que eu faço com a balança? Eu pego uma proporção, então se ele quer 15 e a minha receita é 25, eu divido um por outro, eu sei que eu preciso de 60% da minha receita. Com esse valor, eu multiplico para cada item. 60% do açúcar, 60% da farinha, 60% do ovo, 60%, 60%, 60% do sal, de todo mundo. E eu vou conseguir fazer os 15 que ele me pediu exatamente iguais. Agora, se a minha receita está em xícaras, como eu meço 60% de uma xícara? Ou 60% de uma colher de sopa? Entendeu? Não, é muito difícil. Vai ter variação, você vai medir no olho e esse é o pior erro que você pode fazer, porque vai dar diferença. Então, aí o cliente pediu aquele bolinho que ele tanto ama, quando você faz para ele, o bolinho ficou mais duro. E ele, poxa, bem para mim ficou mais duro, eu como lá, é tão gostoso, agora esse aqui que veio tudo estranho. Então, essa diferença de proporção, para você conseguir ajustar a sua receita, com a balança é muito mais fácil, é muito mais rápido. E tempo a gente sabe que é dinheiro. Quanto menos tempo você ficar medindo as coisas e pesando, mais tempo você faz, mais tempo você vai ter para fazer o seu bolo, para fazer o seu doce e vender, tá? Então, essa é a terceira razão. Uma coisa legal também que eu queria falar, por exemplo, se você procura uma receita na internet, tá? Por exemplo, eu quero fazer um doce que eu nunca fiz. O que eu, Alexandre, faço? Eu entro na internet. Eu entro na internet porque na internet está cheio de receita. O que mais tem é receita, tá? Então eu procuro uma receita no YouTube ou no Google, enfim. Encontro uma receita de um doce que eu quero fazer, o que eu faço? Eu sigo exatamente a receita. Então, geralmente, a receita vai vir em medidas, tá? Alguns lugares que eu pego receitas, por exemplo, os franceses, eles já têm, eles utilizam muito peso nas medidas, tá? Então fica mais fácil. Mas, confeitaria brasileira, nos Estados Unidos, utiliza-se muito medidas, tá? O que eu faço? Eu tenho essas medidas aqui que eu utilizo, e eu só utilizo nessas ocasiões. Eu pego a receita, faço exatamente como a receita pede. Então, se ela pede meia xícara de alguma coisa, eu pego essa meia xícara e peso. Então, nessa fase que eu estou fazendo o mise en place, que é colocar todos os ingredientes já pesadinhos, bonitinhos, eu pego as medidas e já vou anotando. Então, uma xícara de açúcar, 200 gramas, eu anoto do lado. Meia xícara de farinha, X gramas. Mais
2 colheres de sopa de alguma coisa, tantas gramas. Eu anoto essa receita em gramas. Faço meu doce, no final eu analiso. Ficou bom? Poxa, legal. Eu já tenho todos os pesos anotados. Eu posso passar para uma outra pessoa fazer que vai ficar perfeito, tá? Ou não, não ficou bom, preciso ajustar. E como que eu ajusto? Hoje eu tenho um método que eu consigo saber qual mudança eu preciso fazer para chegar onde eu quero, tá? Eu consigo entender o comportamento de cada ingrediente para saber o que eu preciso mudar. Se o doce ele ficou muito mole, ou ele ficou seco demais, eu sei que eu preciso mudar alguns ingredientes. Eu sei que se eu diminuir a quantidade de açúcar num bolo, ele vai ficar menos molhadinho. Se eu aumentar a manteiga, eu preciso assar ele mais tempo. E por aí vai. Até um exemplo bem que aconteceu comigo, e eu não tinha conhecimento desse método que eu criei. O nosso brownie aqui, há uns 4, 5 anos atrás, em casa mesmo, eu fazia o brownie. E eu queria um brownie que ele fosse bem cremoso no meio, né? Mas não mole, tá? Então, peguei uma receita, tentei fazer, não ficou bom. Peguei outra receita, tentei fazer, não ficou bom. Peguei uma terceira, poxa, ficou parecido. Acho que essa aqui eu consigo trabalhar em cima dela. E aí eu fui mudando os ingredientes e testando, mas assim, sem o conhecimento, né? Eu aumentava o açúcar, aumentava a manteiga, ia mudando os ingredientes, só que cada hora eu tinha um resultado. E enfim, eu levei tipo 1 ano e meio mais ou menos para chegar no brownie perfeito, maravilhoso, que todos os meus clientes amaram depois. Mas eu levei 1 ano e meio testando, e testava e fazia, testava e fazia, tá? Então vamos supor que eu fiz 2 vezes por mês esse brownie, imagina quantas vezes eu não fiz, tá? Então hoje, como eu tenho, com a minha experiência, com o conhecimento que eu adquiri, eu criei um método para que eu consiga identificar o que eu preciso mudar no meu doce para chegar na textura que eu quero. Então, no máximo, na segunda vez ou na terceira vez, no máximo, eu já consigo chegar no objetivo que eu quero. Bom, então é isso, pessoal. Então, as 3 razões para você utilizar a balança ao invés de medidas, tá? 1, medidas têm diferença entre si. Elas têm diferença. 2, quem mede diferente também. A pessoa que fez a receita, você, o seu funcionário, cada um mede de um jeito, tá? E a terceira se eu preciso modificar minha receita para uma quantidade menor ou maior, com a balança fica muito mais fácil, tá? Com as medidas fica humanamente impossível, tá? Então são essas 3 razões que na confeitaria profissional a gente utiliza as balanças, tá? Porque a gente ganha tempo, ganha precisão, e isso reflete nos nossos clientes, porque sempre que ele provar o nosso doce vai estar igualzinho, independente se foi você ou quem foi que fez, ele vai estar exatamente igual, tá? Então anota isso daí se você quer virar um confeiteiro profissional que vende o ano todo, e quem vende o ano todo vende sempre o doce exatamente igualzinho, que é isso que o seu cliente procura, tá bom? Então fica aí essa dica, e até a próxima com um vídeo mais da hora ainda. Valeu!